pé, eu gostaria de te convidar a abrir a sua Bíblia comigo, em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse 3, nós vamos ler a partir do versículo 14, amém? A igreja achou? Amém? A palavra diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, nós te louvamos nesta noite, Deus. Nós te bendizemos por tudo que o Senhor já fez neste lugar. Nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, pelos louvores que foram entoados ao teu nome. Nós te pedimos, Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Traga, Senhor, ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir, e não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos, para que possamos a cada dia te servir, ó Deus, de forma mais correta, de forma mais diligente e de forma mais fiel, porque o Senhor é merecedor. Pai, nós te pedimos nesta noite, fala conosco, ajuda-nos, capacita-nos, que o seu Espírito nos conduza, para que nós possamos sair daqui cheios do Senhor. É o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Você pode sentar? Esse texto é um texto muito conhecido e algumas pessoas têm uma visão muito negativa do texto, quando na verdade é um texto em que o Senhor Jesus está exortando a igreja da Laodiceia, sim, mas por que eu digo da visão negativa? Porque as pessoas entendem que exortação é algo negativo. Ser exortado pelo Senhor, ser corrigido pelo Senhor é algo ruim, quando na verdade não é. Ser exortado pelo Senhor é uma grande prova de amor, uma das maiores provas de amor. Um pai que corrige o seu filho, o corrige porque o ama. Nós vivemos numa geração em que muitos pais adotam uma filosofia, uma doutrina para os seus lares, onde a correção não existe. Onde existe, na verdade, uma omissão. E nós temos exemplos na Bíblia de pais que foram omissos e por isso viram as suas casas se tornar uma grande confusão. Eu poderia citar aqui um exemplo claro como o de Davi, mas eu não quero falar sobre Davi. Nós estamos falando, esse texto fala sobre o Senhor Jesus, sobre Deus, sobre aquele que nos corrige porque nos ama, sobre aquele que estava corrigindo a igreja de Laodiceia por amor a Laodiceia, por enxergar em Laodiceia uma esperança, por enxergar em Laodiceia qualidades que ela tinha e que poderiam ser utilizadas da melhor maneira se ela se arrependesse. E assim é conosco. O Senhor nos olha e enxerga o que há de melhor em nós, as nossas qualidades, as nossas virtudes, e Ele nos corrige, Ele nos modela, Ele apara as arestas para que nós possamos ser usados da melhor maneira possível, para que nós possamos ser usados em totalidade pelo Espírito Santo de Deus. Porque enquanto aquelas arestas estiverem ali, mal aparadas ou não aparadas, não tem como o Espírito nos usar desta forma.
E assim o Espírito do Senhor fala com a igreja de Laodiceia. Uma coisa importante que a gente precisa ver, rapidamente falar sobre Laodiceia, o local onde essa igreja estava localizada. Essa igreja, ela estava localizada próxima a Colossos, onde ficava uma outra igreja, que o apóstolo Paulo, inclusive, escreveu uma carta a eles, indicando também que essa carta deveria ser dirigida aos laodicenses. Essa igreja em Laodiceia, ela estava num lugar muito privilegiado comercialmente, porque estava próximo a uma estrada comercial que ligava o ocidente da Ásia ao Oriente. E isso fazia com que ali houvesse um grande movimento de dinheiro. Isso fazia com que essa igreja estivesse num lugar onde o dinheiro circulava, onde automaticamente havia circulação de pessoas de diversas culturas, de diversas formações religiosas. Então era uma igreja que poderia estar num lugar, que estava num lugar que poderia ser muito fácil se contaminar. E era ali que estava a igreja de Laodiceia. Quando nós lemos o texto que o Senhor fala, esse texto que nós lemos, fala à igreja de Laodiceia, nós percebemos algumas coisas. Primeiro, ele está falando para a igreja. Ele não está falando para qualquer pessoa. Ele não está falando para quem não conhece o Senhor. Ele está falando para quem conhece o Senhor. Ele não está falando para quem nunca ouviu falar de Jesus Cristo. Ele está falando para alguém que ouviu falar de Jesus Cristo e que seguia a Jesus Cristo. E uma das coisas que nós precisamos entender é que, quanto igreja, nós precisamos sempre reavaliar, sempre abrir os nossos olhos para enxergarmos pela lente do Espírito Santo de Deus, enxergarmos como Deus está nos enxergando. Por isso, o apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre a ceia, ele chama atenção para uma coisa muito importante: examine-se o homem a si mesmo. Algo que na filosofia é muito incentivado a ser feito, que é nos analisarmos, conhecermos a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Nós podemos interpelar dessa forma. Conhecer a si mesmo é uma coisa que hoje muito pouco conhecemos. Porque hoje nós estamos na era da rede social. Estamos tecnologicamente muito próximos uns dos outros, mas humanamente muito distantes uns dos outros. Nós estamos a par de muitas informações, mas nunca tivemos uma geração tão vazia de sabedoria e conhecimento. Quando nós encontramos, de repente, um jovem que tem alguma sabedoria, parece que ele é um extraterrestre. Parece que ele não é desse mundo. Porque virou exceção e não a regra. Mas eu quero te chamar para a gente olhar algumas coisas acerca desse texto. A primeira coisa que nós somos chamados a atenção nesse texto, que é um momento, um versículo do texto muito forte, muito pesado, realmente é. Aqui é um verdadeiro puxão de orelha à igreja de Laodiceia. No versículo 15, quando ele diz: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de te vomitar da minha boca. Uma coisa que eu e você precisamos entender é que nós devemos ser quentes. Podemos até ser frios, mas jamais podemos ser mornos. A palavra de Deus, ela diz, e aqui por esse texto nós entendemos, que ser quente é bom, ser frio é tolerável, ser morno é intolerável. Não é aceito pelo Espírito Santo de Deus. Porque muitas das vezes nós olhamos e falamos: olha, mas esse texto dá a entender que o quente e o frio são aceitáveis. Mas o frio ele só é aceitável porque ele ainda é tolerável, porque ele é menos pior do que o morno. Porque o frio ainda é um solo que pode estar mais perto da fertilidade do que o morno. O morno é a pessoa indiferente. É a pessoa que entra por essa porta, ouve a palavra e nada muda na sua vida. O frio, ele pode até ser a pessoa que está ali sentada. E muitas das vezes, quando nós falamos a uma igreja pentecostal, isso é complicado, né? Você falar da pessoa fria. E aí fala assim: não, pastor, que isso? Frio jamais, tem que ser quente. Queimado pelo fogo do Espírito. Mas
Não é sobre isso que está se tratando. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos 10, ele diz assim: porque lhes dou testemunho, capítulo 10, verso 2, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O apóstolo Paulo falando sobre os judeus, que tinham zelo pelas coisas de Deus, tinham cuidado das coisas de Deus, mas não tinham entendimento de que Jesus Cristo já havia se manifestado, o Cristo, o Cordeiro, já havia vindo ao mundo. Então eles não tinham entendimento, mas eles queriam agradar a Deus. O frio é tolerável por isso, porque ele pode estar aqui na igreja, frio, muito zeloso, muito cuidadoso com as coisas de Deus, mas ele está aqui, e o solo do coração dele está mais próximo da fertilidade do que aquele que também está aqui dentro, mas é morno. Porque entra, ouve, sai, volta no domingo seguinte, ouve, sai, passa-se os meses, os anos, e nada muda. Continua sendo exatamente a mesma pessoa. Isso é uma reflexão para mim e para você. Será que o meu coração, será que a minha vida tem sido quente? Será que a minha vida tem sido fria? Talvez. Ou será que eu tenho estado num estado de mornidão? Será que eu estou morno? Será que eu estou indiferente? Está tudo bem? A zona de conforto está agradável para mim? Uma segunda coisa é que nós devemos ser humildes e enxergarmos pelos olhos da verdade de Deus. O versículo 17 diz assim: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A palavra de Deus, ela mostra que a soberba, o orgulho, é resistido piamente por Deus. Deus, ele não se dobra diante do orgulhoso. Essa igreja encontrava-se, como eu disse, num lugar comercialmente privilegiado. E nós hoje vivemos numa era em que o comércio, o consumo, o capitalismo, vou definir logo como capitalismo, está presente em todos os lugares. E aí, nós olhamos que o dinheiro move esta roda gigantesca que é o capitalismo. E nós, muitas das vezes, permitimos com que o dinheiro seja também a roda motriz da nossa vida. E aí, onde o dinheiro está, nós vamos atrás. E aí, o dinheiro, sem perceber, começa a ser o alicerce da tua vida. E aí você começa a declarar o seguinte: eu estou sem dinheiro, está tudo mal. Eu estou com dinheiro, está tudo bem. Durante o louvor, hoje aqui, foi ministrado. E aí nós temos que enraizar isso na nossa vida. Você está empregado? Dá glória a Deus por isso. E trabalhe para o seu chefe como se você estivesse trabalhando para o Senhor, amém? Isso é importante, tá? Agora, se você está desempregado, dê glória a Deus por isso também. Nós não entendemos e não conhecemos os propósitos de Deus. Eu não tenho tempo aqui para falar do meu testemunho, mas eu fiquei desempregado 11 meses. Que dificuldade. Mas em nenhum momento eu abri a minha boca para questionar a Deus por que isso estava acontecendo. Eu só tentava entender: Senhor, me mostra qual é o propósito disso. Né? É importante a gente entender para a gente também não querer lutar contra Deus. Mas essa igreja estava num lugar onde nada faltava. O dinheiro que movia e que move o mundo, a sociedade que nós vivemos hoje, estava presente ali. Eles tinham tudo, nada faltava. Tudo poderia ser adquirido com dinheiro. E na sociedade que nós vivemos hoje não é diferente. Nós vivemos hoje a grande crise, como nós chamamos do quê? A crise do ter. Você não precisa ser nada, mas se você tem, você é tudo. E aí muitas das vezes, nós somos aqui dentro da igreja crentes que têm, ou que acham que têm, e não crentes que são. Como o próprio Senhor Jesus tinha grandes seguidores, muitos seguidores, mas ele tinha poucos discípulos. O que o Espírito do Senhor estava dizendo aqui a essa igreja, mostrando: olha, você diz no teu coração, aí dentro no teu coração, existe essa soberba que acredita erroneamente que você tem tudo, que você não tem necessidade de nada, que você não precisa implorar, pedir nada.
Mas mal sabes você que és miserável, infeliz, pobre, nu e cego. Pior de tudo, cego, porque não enxerga a sua verdadeira condição espiritual diante do Senhor. E aí, quando nós olhamos para a nossa vida, como tem sido o meu posicionamento? Será que eu realmente sou dependente de Deus, do Espírito do Senhor, da graça de Deus? Ou eu acredito e confio na minha capacidade? Eu sou bacharel em teologia. Sou convertido há não sei quantos anos aí, me bota ali no púlpito ali que eu vou arrasar, vou pregar hoje. Quando eu falo para as pessoas que todas as vezes que eu subo para pregar, a perna treme, o frio na barriga existe, isso é fato. E o dia que deixar de acontecer, eu paro de pregar. Porque significa que eu perdi totalmente o temor a Deus. Significa que eu perdi totalmente a importância do que é estar pregando, independente de estar no púlpito ou não. Porque muitas das vezes a gente pensa que pregar é no púlpito da igreja. Muito pelo contrário. Pregar aqui é fácil. Pregar lá fora é que é o mais importante e o mais difícil. E o Espírito do Senhor estava exortando essa igreja porque eles tinham uma visão errada acerca de si mesmo. E uma coisa que nós aprendemos com isso é que nós precisamos enxergar a real condição em que estamos. Laodiceia era infeliz, miserável, pobre, cega e nu. E eu e você, como estamos hoje? Como somos hoje? Como tem estado a nossa vida de comunhão, a nossa vida espiritual com Deus? Será que eu estou muito mais entrelaçado, envolvido, me relacionando com as coisas deste mundo? Ou será que eu realmente tenho priorizado e tenho me relacionado às coisas que são de Deus? Como tem sido a condução da minha vida? Como eu tenho conduzido? Essa igreja estava conduzindo de uma forma e por isso foi exortada. Como eu tenho conduzido? Como eu tenho determinado como vou viver nesta terra a servir ao Senhor? Uma outra coisa, com base nisso, é que nós devemos enriquecer em Deus. Jesus, ele dá conselho a um povo que não aceitava conselhos. A soberba estava tão presente na igreja de Laodiceia que receber ordens jamais seria aceito. Por isso, o próprio Jesus, na sua palavra, aqui no versículo 18, ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado. Aconselho-te. Porque a palavra de Deus chega aqui à igreja de Laodiceia através de um conselho. Porque se o Espírito do Senhor chegasse com uma ordem, seria infinitamente mais difícil daquela igreja entender e ouvir. A soberba, quando ela está instaurada no indivíduo, não aceita ordens. Dificilmente aceita conselhos, mas ordens é uma coisa que não aceita de forma alguma. Por isso, estrategicamente, o Espírito Santo de Deus chega nessa igreja dizendo: aconselho-te. O meu conselho para você, eu não estou ordenando, mas eu estou aconselhando que você compre de mim. E aí uma coisa que nós podemos chamar a atenção e entender, e aqui é onde para mim está o grande ponto-chave desse texto. No versículo 18, onde o próprio Espírito Santo de Deus: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Primeira coisa, quando a palavra de Deus chega à igreja de Laodiceia falando: compre de mim ouro, o próprio Senhor Jesus aqui, ele está apontando alguns pontos fortes do local, da cidade de Laodiceia, para então mostrar os pontos fracos. Porque quando ele diz: compre de mim ouro, ele está falando isso para uma cidade que não tinha falta de ouro. A cidade de Laodiceia era uma cidade que brotava ouro. Eles tinham minas de ouro. Eles exportavam ouro. Eles tinham ouro em abundância. Então, o próprio Senhor Jesus aqui, ele está fazendo algo que ele fazia muito quando estava no meio dos seus discípulos, no seu ministério terreno aqui, sendo irônico com isso, mostrando pontos fortes para mostrar que ali estava o ponto fraco. Compre de mim ouro. Mas espera aí, por que eu vou ter que comprar ouro se eu tenho ouro? Mas não é esse ouro corruptível que você está pensando.
é o ouro incorruptível. É o ouro, é a riqueza que não pode ser comprada com nenhum do ouro que você tem em abundância, mas com exatamente o ouro que falta na tua vida. E aí, o Espírito Santo de Deus está falando para aquela igreja: olha, compre o ouro que não é comprado com o dinheiro humano, mas com as riquezas que você só conquista, só alcança estabelecendo um relacionamento direto com Deus. Era isso que o Espírito estava falando na igreja de Laodiceia. Compre de mim ouro refinado no fogo. Não é o ouro que eles estavam acostumados, palpável, mas a riqueza de Deus, que não pode ser comprada, que não pode ser adquirido por nenhum meio humano, mas apenas através do arrependimento. E a outra coisa, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Laodiceia era uma outra cidade que, textilmente, era muito evoluída. Linho era uma coisa que eles produziam em abundância. E aí você vê aqui também o Senhor Jesus chegar a falar: compre de mim vestes brancas. Espera aí, mas nós temos todos os tipos de tecido, nós produzimos tudo. E mais uma vez o Espírito Santo está mostrando: olha, eu estou falando daquilo que vai cobrir a sua nudez, que vai te limpar, que vai realmente tampar, cobrir os seus pecados. E eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de tecido, eu não estou falando de vestimenta material que você compra com o ouro que você tem em abundância, mas eu estou falando da palavra da verdade. Eu estou falando de Jesus Cristo no meio desta igreja, para que vocês realmente tenham uma vida lavada e remida, totalmente cobertos pelo sangue que purifica do pecado. Era isso que o Espírito estava dizendo à igreja. E aí, para encerrar, no versículo 18 ele diz: e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejam. Laodiceia tinha uma das maiores universidades de medicina naquela época, e eles exportavam um colírio, que na verdade não era bem um colírio, era um pó que servia para limpar os olhos, que servia como um colírio, mas em vez de ser líquido, era um pó. Então, quando o Espírito Santo de Deus chega e diz: mas que adquire de mim, compre de mim colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas, ele não estava falando do colírio que as faculdades fantásticas e fabulosas deles produziam, mas da palavra da verdade que poderia tirar as escamas dos olhos para que eles pudessem enxergar a real condição em que eles estavam. Se nós não entendermos isso, jamais conseguiremos ter um relacionamento com Deus como Ele deseja. Porque se há algo que nos ensoberbece, precisa ser arrancado. Amém. Se há algo na nossa vida que parece, ou que nós adotamos como mais importante do que realmente ter a dependência do Senhor, precisa ser abandonado. E se há algum tipo de conhecimento humano, de capacidade humana, de intelecto, de inteligência, que faz com que eu acredite que eu sei tudo e eu não preciso aprender nada, falta você conhecer um pouquinho mais, para você saber, como disse um grande filósofo um dia: eu só sei que nada sei. Amém. E assim é na escola do Espírito Santo. Nós não sabemos nada aqui. Nós estamos aprendendo todos os dias. Eu preciso aprender, eu preciso crescer, eu preciso do Espírito do Senhor em nós. O que eu estou errando todos os dias, o que eu preciso tirar dos meus olhos que enganam. Se eu tivesse tempo aqui para falar sobre a questão da visão, fisicamente falando, sobre como que os nossos olhos são iludidos, né? Eu posso citar um exemplo aqui clássico do efeito do deserto. A caloria que sobe da areia do deserto, aquela caloria que sobe ali, que muitas das vezes cria a falsa imagem de que há água no horizonte. Olha, tem um oásis com água ali, sabe? Os nossos olhos nos enganam. E como a igreja tem sido enganada pelos olhos, como a igreja tem olhado e visto, realmente aconteceu o que Jesus falou: olha, ali está o Cristo, e vai atrás de sinais, ali está o Senhor, e vai atrás de sinais, e vai aqui, e vai ali, e o apóstolo não sei quem faz isso, e não sei quem expulsa aquilo ali, porque está olhando com olhos físicos, mas os olhos espirituais não estão enxergando nada, porque falta a verdade. Sim, Senhor. Quem está alicerçado na verdade não é levado por vento de doutrina. Não fica pulando de galho em galho.
chega justamente naquilo que eu comecei dizendo aqui. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende. Quando o apóstolo Paulo ele fala lá, como eu li em Romanos 10, 2, que muitas das vezes nós não entendemos a questão do quente, do frio, e que muitas das vezes o frio nada mais é do que uma pessoa que é zelosa por Deus, mas não tem um entendimento da verdade como deveria. Essa semana eu li uma coisa muito estranha no Facebook. Na verdade, o Facebook tem muitas coisas estranhas, né? Mas tem coisa que chama muita atenção. E aí, eu li uma frase que alguém postou, e aí foi uma frase postada, escrita, tá? Porque às vezes a gente posta coisas que são imagens, a gente compartilha, tal, não sei o quê. Mas é diferente quando você escreve. Você vai lá e escreve, você posta escrevendo, digitando, né? E essa pessoa digitou uma coisa, postou uma coisa escrita assim: é melhor sujo fora da igreja do que mal lavado dentro dela. Já eu olhei e falei, nossa Senhora, que isso? E é justamente o contrário. Amém. É melhor você estar sujo aqui dentro, Aleluia, do que sujo lá fora, sem esperança. amém. Só que muitas das vezes, o que essa pessoa postou acaba sendo verdade muito por culpa nossa. Que a gente não aceita os sujos dentro dele. Só que o problema é que a gente não enxerga que o irmão ali está sujo, mas se eu olhar no espelho, eu também estou sujo. E eu preciso a cada dia estar sendo lavado. Por que eu falo isso? Porque existe essa falta de santidade, de que a sujeira do irmão é muito maior do que a sujeira em mim. O pecado do irmão é muito maior do que o meu pecado. Ah não, mas olha como que é diferente, olha, a coisa é gritante, é escandalosa. E aí a gente não entende que o Senhor não faz acepção de pecado. Não existe pecadinho, pecadão, pecado que é, sabe, não tem esse negócio. E aí a gente acaba seguindo, sem perceber, este pensamento. Olha, se é para viver tudo errado, vai para o mundo. Não, na verdade não. Por isso eu falei aqui no início, é melhor o frio do que o morro. É melhor o camarada estar aqui, fazendo, errando e acontecendo e tal, e aquilo tudo, e você está vendo, mas ele está aqui, sentado, ouvindo a palavra. Então, para esse que está ouvindo a palavra, há sempre esperança, há sempre esperança, há sempre uma nova oportunidade. Ah, mas e o morno que ouve a palavra? Amém. Mas o morno, ele pode deixar de ser morno e se tornar frio. E o frio pode passar a ser quente. Você concorda comigo? Agora, aqui, quando o próprio Jesus está exortando a igreja de Laodiceia, está mostrando o seguinte: olha, vocês hoje são mornos, mas eu quero que vocês deixem de ser mornos. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca, mas se vocês deixarem de ser mornos, eu não vou vomitar vocês da minha boca. Você entende isso? Então, a palavra de Deus não está pegando Laodiceia porque eles são mornos e está lançando eles no inferno diretamente. Nada disso. Está dando uma nova oportunidade. Está exortando, ou seja, mostrando onde está o erro para dizer: olha, torne-se frio ou quente neste instante, porque se você continuar morno, a coisa vai ficar complicada para você. É isso que a palavra está dizendo. E é importante que eu e você entendamos: ninguém entra por essas portas, filho, limpo. Ninguém entra aqui neste lugar que não é santo, não é santíssimo lugar. Se existe um lugar santo, santíssimo, esse lugar está sentado nesse banco aí que eu não sei. Agora, não existe ninguém que entre por essas portas limpo. Nós estamos entrando aqui dia após dia, porque queremos a cada dia mais ser juntos. Agora, diversas vezes eu cito sobre isso e falo que a palavra de Deus, ela, conforme você vai conhecendo mais e mais, ela vai se tornando um espelho para você. Então, quando você vai ouvindo a palavra de Deus, vai aprendendo de Deus, vai conhecendo a palavra de Deus, você vai enxergando mais em você aquilo que está sendo corrigido pela palavra, aquilo que está sendo admoestado pela palavra, do que você fica apontando aos outros. A igreja de Laodiceia estava sendo corrigida.
E muitas das vezes, quando a gente fala da igreja de Laodiceia, nós falamos assim, a igreja miserável lá, né? Era uma igreja amada por Jesus. Por isso estava sendo corrigida. E aí o próprio Jesus, ele vai adiante no verso 20 e faz um convite, diz algo que nós conhecemos muito bem. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mais uma vez, o Senhor Jesus está chegando nessa igreja e não está impondo nada, não está colocando uma ordem para eles, mas está dando uma alternativa. Assim como ele aconselhou antes, aqui ele está dando uma alternativa, dizendo, olha, se alguém ouvir, eu estou aqui batendo, mas se alguém ouvir, cada vez, em cada lugar na face da terra em que a palavra de Deus é pregada, é o Senhor Jesus batendo na porta do seu coração. Aí cabe a você, a mim, estarmos ouvindo ou não a batida que está na porta. Cabe a você e a mim estarmos com os ouvidos voltados para ouvir a batida da porta, para estarmos prontos para abrir a porta. Porque muitas das vezes nós estamos com o nosso ouvido muito pronto para ouvir a reclamação do irmão, para ouvir a acusação do irmão, para ver a postura errada do irmão, mas estamos muito poucos prontos a ouvir aquilo que o Senhor está dizendo. Por isso ele encerra depois, até no verso 22, dizendo, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Parece redundante, mas está aqui propositalmente escrito desta forma. Porque você vai dizer, nossa, mas quem tem ouvido não vai ouvir. Meu Júlio, mas tem aqueles que são surdos, né? Mas quem tem ouvidos espirituais, ouça aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Você não precisa nem ter a condição de ouvinte fisicamente falando, mas você precisa ter a condição de ouvinte no Espírito, para ouvir o Espírito de Deus falar. No final, o Senhor Jesus, no verso 21, diz assim, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quando ele chega aqui no verso 21, para a gente encerrar, quando ele chega aqui no verso 21 e diz ao vencedor, ele está mostrando para a igreja de Laodiceia, se você vencer a sua mornidão, se você vencer o apego pela vida de pecado e orgulho, se você vencer a forma como você tem ignorado as minhas batidas na porta do seu coração, se você vencer todos esses inimigos que têm sido colocados por você mesmo entre eu e você, então você será honrado sentando no trono público. Só que para que isso aconteça, é necessário que algo seja feito. É necessário que a igreja de Laodiceia deixasse de ser morta. É necessário que a igreja de Laodiceia deixasse de ser orgulhosa e aprendesse do Senhor e comprasse com o Senhor. Era necessário que eles estivessem aptos, prontos a abrir a porta para que o Senhor entrasse e ceasse com eles e tivesse relacionamento com eles. Trazendo para a nossa vida hoje, nós vamos alcançar o céu sim, porque isso é promessa. Promessa que o Senhor vai cumprir na vida de cada um de nós, que deixarmos de sermos mortos. Promessas que o Senhor irá cumprir na vida de cada um de nós, se nós deixarmos a soberba de lado e aprendermos do Senhor. Promessa que o Senhor irá cumprir na vida de cada um de nós, se nós estivermos prontos a abrir a porta para que Ele entre e ceie comigo, para que Ele entre e ceie com cada um de nós, que Ele tenha relacionamento. E aí é necessário que nós estejamos prontos, dispostos a abrir mão de relacionamento com qualquer outra coisa que não seja um relacionamento com o Senhor. Não há espaço para nos relacionarmos com o mundo. Não há espaço para nos relacionarmos com o diabo e nem com os demônios. Que isso, pastor? Mas você está falando em se relacionar com o diabo? Ou você pensa que não? Tem muita gente que está dentro da igreja se relacionando com o diabo e acha que está se relacionando com Deus.
Não há espaço para se relacionar com o pecado e se relacionar com Deus. Para que eu e você venhamos a nos assentar no trono com Cristo, é necessário, como nós vemos aqui no verso 19, ser pois zeloso e arrepende-te. Além de termos zelo, cuidado pelas coisas de Deus, precisamos nos arrepender. E esse arrependimento precisa ser diário. Coloque-se de pé essa noite no nome de Jesus.